a minha vida é dedicada realmente ao cordel. É claro que eu nasci no Ceará, no dia 20 de dezembro de 1937. E naquele tempo o contato que a gente tinha com a literatura de cordel era muito pequeno, porque a minha cidade não era um ponto de resistência forte da literatura de cordel. E eu vim muito cedo para o Rio de Janeiro, vim aos 14 anos para o Rio de Janeiro, e naquele tempo a minha convivência com a literatura de cordel era só aquela da comunicação oral. Ouvia repentistas que se hospedavam na casa do meu pai, na casa do meu avô, e cantavam à noite, e era como eu conhecia a literatura de cordel. A literatura de cordel escrita em romances, folhetos, etc., praticamente que eu não tomei conhecimento, porque os folhetos eram vendidos nas feiras, eu ainda não sabia ler até dado momento, e, portanto, a minha convivência com a literatura de cordel escrita no Nordeste foi muito pequena. Mas eu já tinha a noção de rima, de métrica, o trabalho da literatura de cordel eu tinha na mecânica mental, como se fazer uma estrofe, como se fazer uma sextilha, uma setilha, um oitavo, um mourão, um quadrão, um martelo galopado, um galope à beira-mar e finalmente um alexandrino, que é o extremo das modalidades da literatura de cordel. Também devo lhe dizer que a literatura de cordel aborda, usa todas as modalidades utilizadas da chamada literatura padrão, né? A literatura oficial, e é tanto que hoje em dia não se conhece mais um poeta de cordel pelo simples fato de escrever cordel, porque um cordelista pode ser um grande sonetista. Não há mais uma linha divisória, como havia antigamente, entre aquele que produzia cordel e o que produzia a literatura clássica. Não há mais essa divisão. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro aos 14 anos, e como tive paralisia infantil, tive enorme dificuldade de arranjar emprego. Até tentei, porque eu tinha só 14 anos, mas eu era comprido, alto, né? E dava para enganar as pessoas, até porque quando eu vim do Ceará naquele tempo não era permitido vir de menor sem acompanhante. E quando eu cheguei em Fortaleza eu tive que mentir a idade, avancei 4 anos para poder vir sozinho, quer dizer, vir sozinho sem responsável, né? Aí, e conforme já lhe disse, com paralisia infantil, arranjar emprego era muito difícil. Terminei numa casa de família e trabalhei nessa casa de família até a idade adulta, e essa família mesmo me arranjou um emprego, o único, aliás, emprego que eu tive, na Rádio Ministério da Educação e Cultura do Rio de Janeiro, onde me aposentei. Agora, só comecei a escrever cordel em 1978, quando já escrevia livros. Eu já escrevia artigo para revista, já escrevia artigo para anuários acadêmicos e tudo mais. E só vim me sentir atraído pela literatura de cordel, até porque trouxe no DNA. Era uma questão de esperar florescer, chegar o momento de começar o processo de produção. Aí eu visitando uma vez a Casa Rui Barbosa, onde era diretor do Centro de Pesquisa Sebastião Nunes Batista, grande amigo meu, que se tornou grande amigo meu. Logo marcamos um encontro para a Feira de São Cristóvão, onde nos encontramos e fizemos uma mesa de glosa, né? Formamos uma mesa de glosa e começamos um trabalho, os poetas glosando motes de quem chegava, e quando foi no final da nossa apresentação, Sebastião Nunes Batista disse: só tem uma coisa, rapaz, você tem que produzir literatura de cordel, você é bom demais para não produzir cordel. E esse incentivo vindo do diretor do Centro de Pesquisa, de uma casa com a credibilidade da Fundação Carlos Rui Barbosa, é claro, que me colocou na porta de saída para começar a produzir literatura de cordel. E comecei a produzir, meu primeiro título chamava-se Punhos Rijos. Depois eu vendo, era um poema romanceado, e depois eu vi que esse título, André, não tinha apelo comercial. Aí eu mudei para o Triunfo do Amor, de Valério e Violeta. Eu tenho os dois. Eu tenho o primeiro ainda, guardado, né, no acervo da casa, e tenho edições posteriores já com o nome de A Vitória do Amor, de Valério e Violeta, já feito em forma de romance.
né, o estilo de... O pessoal do Nordeste gosta de comprar romance dinâmico, de homem valente e tal, né? Aí essa produção, a minha produção não mais parou. Comecei produzindo romance, depois vi que a venda de romance é uma venda muito lenta, contínua, mas lenta. Aí eu passei a escrever fatos circunstanciais, do tipo a morte de uma grande personalidade, a morte de um grande artista, a morte de um presidente da República, a posse de um presidente, enfim. Aí a crítica social, a sátira política e social, eu comecei com esse tipo de produção. Aí quando eu fiquei um poeta mais maduro, eu percebi que não era esta a minha praia. Aí comecei a escrever a sociologia do cangaço, escrevi 12 livros sobre cangaço, 12 cordéis sobre cangaço e mais um livro que ficou muito conhecido, que é Lampião, a Força de um Líder. Um livro esgotado também, mas que eu pretendo fazer uma outra edição. Depois dessa produção do romance para os fatos circunstanciais e daí para o cangaço, eu me embrenhei realmente no mundo da ciência. Aí comecei a escrever ciência, e eu fiz 44 folhetos sobre ciência. Aí a minha editora, a editora com a qual eu tenho o contrato, começou a produção de livros a partir dos folhetos, e eu apresentei a coleção Ciência e Verso e Cordel na Biblioteca do Congresso Americano, no dia 26 de setembro de 2011. Uma biblioteca muito frequentada, lá a Cordelteca, mas foi realmente a abertura do simpósio, foi na biblioteca, com a presença das autoridades locais, do tipo embaixador do Brasil em Washington, o presidente da Biblioteca do Congresso Americano e personalidades do mundo cultural, ali principalmente daquela região. Pesquisadores da literatura de cordel, como o professor Mark Cohen, como a professora Candace Slater e outras autoridades. Aí, depois do lançamento desta coleção Ciência e Verso e Cordel em 12 volumes, aí não faltaram mais convites. Principalmente a parte que diz respeito à ciência, como Instituto de Física, Faculdade de História e Filosofia, passaram a me convidar para fazer o lançamento desta coleção Ciência e Verso e Cordel.